Lição número 48. Não há nada a temer. A ideia para o dia de hoje simplesmente declara um fato. Não é um fato para aqueles que acreditam em ilusões, mas ilusões não são fatos. Em verdade, não há nada a temer. É muito fácil reconhecer isso. Mas é muito difícil para aqueles que querem que ilusões sejam verdadeiras. Os períodos de prática de hoje serão muito curtos, muito simples e muito frequentes. Apenas repete a ideia com a maior frequência possível. Podes usá-la com os olhos abertos a qualquer hora e em qualquer situação. Todavia, é fortemente recomendado que sempre que for possível, feche os olhos e passe mais ou menos 1 minuto repetindo a ideia para ti mesmo, lentamente, várias vezes. É particularmente importante que uses a ideia de imediato se algo vier perturbar a paz da tua mente. A presença do medo é um sinal seguro de que estás confiando na tua própria força. A consciência segundo a qual não há nada a temer mostra que em algum lugar na tua mente, embora não necessariamente em um lugar que reconheças por enquanto, tu te lembraste de Deus e deixaste a sua força tomar o lugar da tua fraqueza. No instante em que estás disposto a fazer isso, de fato, não há nada a temer. Não há nada a temer. Que notícia boa! E como ele diz logo na primeira frase deste texto aqui, isso é um fato. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Não há mentira aqui, não há contradição aqui, isso é assim. Contudo, você decide confiar na verdade ou acreditar em ilusões. A ilusão diz que sim, que há o que temer, que podemos ser atacados, que podemos sofrer, que podemos morrer. A verdade diz que o ataque é impossível, que não há nada a temer. Conforme tu pensa, é. Conforme tu acredita, é. Não há nada a temer. Só não é um fato para quem acredita em ilusões. E essa é a grande questão aqui dessa lição. Temos falado aqui que a vida ela não está no corpo, que a imagem é uma projeção da consciência, que o mundo surgiu de uma fuga da consciência devido ao medo que ela está experimentando. Temos falado que estamos em Deus, com Deus, que nunca houve separação e que só precisamos reconhecer que isso é assim. E a questão é, você quer acreditar nisso? Você quer acreditar que a tua vida é Deus, é a mesma de Deus? Que não tem uma outra vida separada de Deus? Você quer acreditar na verdade, ter consciência da unicidade, da força, da grandeza, da totalidade que falamos ontem na lição? Ou você quer continuar acreditando que é uma pessoa, que é um corpo, que tem uma vida em um mundo sem significado e que você é quem tem essa autoria da vida? O que você quer? Não há nada a temer. E isso é um fato. Essa é a realidade. Não há nada a temer. Mas você quer acreditar nisso ou não?
Porque você só verá que é assim, que de fato não há nada a temer, se estiver disposto a abrir mão das ilusões na tua mente. Para quem quer continuar acreditando em ilusões, nessa vida separada de Deus, em um corpo solitário, não vai experimentar o fato que essa lição traz hoje. O ano passado, eu fiz essas lições, foi a primeira vez que eu tive contato com o livro, com esse livro, Um Curso em Milagres. E no início, eu não entendia nada. Eu tinha muita dificuldade para ler qualquer coisa, tanto que eu peguei ele e eu deixei por um tempo, porque eu não conseguia ler, Nada era claro para mim. Mas então eu comecei a fazer as lições e eu fui fazendo as lições sozinha mesmo, Eu não fazia com ninguém, eu não participava de nenhum grupo, eu fazia as lições sozinha mesmo, sabe? E foi lá pelo 3º ou 4º mês, mais ou menos, que começou a vir um pensamento frequentemente assim na mente, que era para soltar o corpo. Solta o corpo, solta o corpo. Eu escutava isso na mente, era um pensamento que vinha. Porque até então, até tomar consciência disso, eu estava achando que era a Bruna que estava ali praticando as lições todos os dias, que era a Bruna que ia ser igual a Jesus, que a vida da Bruna iria melhorar, iria mudar com a prática das lições, que ela estaria se santificando, se espiritualizando, que chegaria em Deus algum dia. Mas quando esse pensamento começou a vir ali, que eu tinha que soltar o corpo, eu comecei a experimentar muito medo. Me dava vontade mesmo assim, de largar tudo, de desistir dos exercícios, de parar com esse livro. Eu sentia muito forte que tudo ia acabar, que eu ia morrer, que eu ia acabar, me terminar, sabe? Eu não sei se você já sentiu isso, se está sentindo isso agora, mas o que eu sei agora, eu sei que o medo, ele não está aí por causa da verdade, porque você está praticando essas lições, por causa das lições, por causa deste assunto. Eu não estava ali sentindo medo naquela época devido a esse assunto, devido à novidade, esse conhecimento. Ou porque eu estava querendo acreditar na verdade, porque eu estava querendo confiar nas palavras de Jesus, porque eu não sabia o que poderia acontecer. Não era por causa disso, porque eu não estava conseguindo, sabe? Eu estava sentindo medo porque eu acreditava que eu era a Bruna, que a minha existência era a Bruna, que a minha sobrevivência dependia da Bruna, dependia do corpo, dependia do trabalho, do dinheiro, da comida, dependia de pessoas, de família, de amigos, de marido. Percebe? Essa é a ilusão, essa é a fraqueza. A minha vida, ela está em Deus e não pode ser afetada. A minha sobrevivência, ela não depende de nada disso. A minha garantia é Deus e só Deus. O medo, ele não está por eu confiar em Deus. Jamais o medo vai ser porque eu estou querendo confiar em Deus. O medo só está aí porque há uma crença em ilusão. Eu estava sentindo medo porque eu acreditava na ilusão. Eu acreditava que eu era essa pessoa, esse personagem. E a ilusão é o medo. Fora da ilusão, não há medo. E nós falamos disso, na lição de ontem. Enquanto eu acredito que eu sou um corpo, que eu sou essa pessoa, a Bruna, que eu tenho um papel no mundo, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou profissional, eu vou sentir medo, porque eu estou acreditando em uma ilusão, em algo que não tem fundamento. Eu estou acreditando no próprio medo.
Eu estou abrindo mão de Deus para confiar na Bruna. Vê se isso tem cabimento. Abrindo mão da força para confiar na fraqueza. Eu estou abrindo mão da totalidade para acreditar em um aspecto só. Eu estou abrindo mão de tudo para acreditar no nada. É por isso o medo. Se eu acredito na fraqueza, eu sou fraca, eu vou temer. Mas se eu confio na força, e a força é Deus, é o que eu sou com Deus, então não há nada a temer. Para reconhecer hoje que não há nada a temer, você vai precisar soltar a fraqueza e confiar na força de Deus. Para reconhecer hoje que não há nada a temer, você vai precisar soltar a pessoa, o personagem, o corpo, a personalidade e confiar na imutabilidade de Deus na qual você faz parte. Para reconhecer que não há nada a temer, você vai ter que confiar que a existência é Deus e não está no corpo. Jesus, o homem que passou na terra, ele só demonstrou isso o tempo inteiro. Na cruz, na morte, ele demonstrou a fraqueza do corpo e o quanto ele não temia a morte, o mundo, as pessoas, o mal, porque a sua consciência era a totalidade, a realidade era Deus. A consciência de Jesus não era de Jesus, de uma pessoa, de um corpo que precisava disso e tinha que fazer aquilo. A sua consciência era crística. Por isso que a sua consciência era crística. Era Cristo, a criação de Deus, igual a Deus, imagem e semelhança. E essas lições que a gente está fazendo aqui, que a gente está praticando todos os dias, é para isso. É para nos unirmos com Ele nessa consciência crística de que sou um com Deus. E essa é a realidade, independente do que aconteça no corpo, no mundo. Porque não há nada a temer, está relacionado com a minha vida, que compartilho com Deus e não com o corpo. Está em reconhecer que a existência é perfeita, é imutável, é invulnerável e não depende do mundo. Então hoje, aceite como Jesus que não há nada a temer, que o que tu é garantido por Deus e só por Deus. Que a vida não está no mundo porque ela nunca saiu de Deus, nunca deixou Deus. E nessa confiança, nessa certeza de fato, não há nada a temer. Então viva essa realidade hoje. E a prática dessa lição, como ele trouxe aqui, é muito simples. É durante o dia inteiro você ficar com essa frase em mente, não há nada a temer. É meditar nessa frase o tempo inteiro, é reconhecer isso, sabe? Então repete ela, pense nela, pare um momento só para refletir sobre ela, não tire ela da mente hoje. E aí ele indicou aqui, né? Você pode tirar um momento, fechar os olhos, um minutinho ali e ficar repetindo essa frase lentamente e mentalmente, né? Isso vai ser bom aí para a tua prática. Então hoje use essa frase o tempo inteiro, né, a todo instante e diante de qualquer coisa que surgir aí, preocupação, medo, que surgir no teu dia, use essa frase hoje. Não esqueça, não há nada a temer.